Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos hoje aqui concluindo o estudo da lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Temos estudado ao longo desses 3 meses o livro de Números e hoje vamos estudar a lição de número 13, a última lição do trimestre, que tem como título O Deserto Vai Passar. O texto do dia da nossa lição de hoje se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E a síntese da nossa lição diz o seguinte: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todo sempre com o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, irmãs, telespectadores, o programa EBD Jovem está apenas começando. Continue conosco, hoje vamos estudar uma lição muito maravilhosa, fechando este primeiro trimestre de 2019. Nos aguardem. Pois é, meus irmãos, nesta lição de hoje, na última deste trimestre, a lição de número 13, o deserto vai passar. E realmente o povo de Deus ali naquele deserto enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios. Deserto é um lugar de desafio, é um lugar de caminhada, de jornada, é um lugar de lutas, porém ele não é para sempre. Um dia termina essa caminhada. O povo de Israel caminhou ali aproximadamente 40 anos no deserto em direção à terra prometida, e a Bíblia diz, Deuteronômio 8:15, que foi um grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água. E por causa da incredulidade e da desobediência do povo, o povo aumentou a luta deles. O tempo necessário para sair do Egito e chegar em Canaã era um tempo muito menor, mas por causa da incredulidade deles, Deus puniu aquela geração. Adultos de 20 anos para cima morreram ali no deserto, e Deus estava tratando ali com o seu povo, ensinando aquele povo a servir a Deus. E agora, já concluindo a caminhada deles no deserto, já próximo ao Jordão, próximo de entrar à terra prometida, então Deus dá as últimas instruções para aquele povo. Então, o tópico 1 da nossa lição: chegando o fim da jornada. O fim das coisas é melhor do que o começo. E ali, depois que o povo de Deus derrotou vários reis da parte leste do Rio Jordão. É importante que quando Deus sempre fala da terra prometida, ele fala da parte da terra que fica a oeste do Rio Jordão, que fica ao ocidente do Rio Jordão. E aquela faixa de terra que fica a leste do Rio Jordão, que fica ao oriente do Rio Jordão, não fazia parte dos planos originais de Deus como terra prometida para o povo de Israel. Porém, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles gostaram muito daquela terra que ficava ao leste do Jordão, e pediu a Moisés que as terras daquele lado ficassem com eles. Foi feito esse pedido, e diz aqui o versículo 31 e 32 da nossa leitura bíblica em classe, Números 32, versículos 31 e 32, e responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do rio. Porque foi combinado, eles pediram que ficasse com aquelas terras, porém Moisés disse: vocês poderão ficar com essas terras desde que vocês entrem, atravessem o Jordão, entrem na terra de Canaã e lutem ao lado dos seus irmãos para que a conquista da terra seja para todos. E assim foi acordado.
Porém, essa escolha da tribo de Ruben, da tribo de Gade e de metade da tribo de Manassés foi uma escolha que não estava nos planos originais de Deus. Foi uma escolha deles, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pela sua liberdade de solicitar. Eles fizeram aquela solicitação a Deus e a Moisés, e Deus permitiu que eles ficassem ali. Porém, não foi uma escolha boa. Aparentemente, em curto prazo, era uma escolha boa para aquelas tribos, mas essa escolha revela que é perigoso ficar no limiar da herança. É perigoso a gente querer outros planos. Deus muitas vezes tem um plano para nós e a gente quer uma coisa diferente, quer remendar o plano de Deus, quer escolher uma outra coisa diferente daquilo que Deus colocou para nós. Então o futuro revelaria o erro daquela decisão daquelas 2,5 tribos, pois aqueles israelitas separados do restante das tribos pelo Rio Jordão e sem nenhuma defesa natural contra os inimigos, foram os primeiros a se tornarem idólatras e vulneráveis, e também os primeiros a serem levados cativos para a Assíria. Então, a decisão daquelas 2,5 tribos de ficar a leste do Jordão, em um lugar, em uma terra que originalmente não fazia parte do plano de Deus, não foi uma boa escolha. Em curto prazo, era uma boa escolha, porém, em longo prazo, e Deus ele vê a nossa vida e as nossas circunstâncias, não somente no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Então aqueles israelitas sofreram muito as consequências de suas escolhas, ficaram muito vulneráveis ao inimigo, porque se separaram, ficaram muito distantes das outras tribos. Então quando o inimigo vinha atacar, eles tinham pouca chance de defesa. Então, diz aqui o nosso comentarista que convém observar que aquelas 2,5 tribos tinham um sério problema. Elas não anelavam entrar na terra prometida. Qualquer campina serviria para eles. E no final, no capítulo 33 de Números, no capítulo 33 de Números, Moisés faz ali a sua despedida. Ele faz um longo discurso e discorre a respeito da história da travessia pelo deserto, começando pela saída do Egito, recorda todas as etapas que eles passaram. E nos versículos 50 a 56 do capítulo 33 de Números, ele faz mais algumas recomendações importantes, e Deus, através de Moisés, manda que os israelitas lancem fora todos os moradores de Canaã. E se eles não fizessem isso, diz os versículos 55 e 56, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar, deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Então, era claro, Deus tinha dito que estava punindo todos os cananeus por causa dos pecados de idolatria, depravação sexual e violência daquela sociedade cananeia. Então Deus decidiu julgar e puni-los com a pena de morte, erradicá-los da terra, e Deus, na sua soberania, escolheu o povo de Israel para executar esse juízo através da espada. E assim, a ordem de Deus era para que os israelitas matassem todos os cananeus quando entrassem na terra prometida. Se deixassem eles viverem, ia ser um problema para eles mais tarde, como de fato foi, porque os israelitas não obedeceram totalmente ao mandado do Senhor. Então, muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos aqui ao final do primeiro bloco e do primeiro tópico da nossa lição de hoje. Vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco.
Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a última lição deste primeiro trimestre de 2019, a lição de número 13, o deserto vai passar. Estamos aqui estudando os eventos finais da caminhada do povo de Deus no deserto, já naqueles momentos finais prestes a entrar na terra de Canaã. O tópico 2 da nossa lição, fé e herança, chegando ao fim da viagem. A cansativa viagem pelo deserto estava chegando ao fim e esse era um momento especial e de alegria, porque depois de 38 anos, há cerca de 38 anos atrás, lá em Cades Barneia, ali eles foram tomados pelo desânimo, pela falta de fé, quiseram retornar ao Egito e Deus castigou aquele povo. Mas chegou o fim, estava chegando ao fim da viagem e o que importa agora é eles entrarem na terra prometida e Deus cuidou deles, Deus ajudou, e nós como cristãos também temos uma viagem, uma caminhada aqui na terra, estamos em direção a Canaã celestial e em breve também vamos entrar nas mansões celestiais. Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 37 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então nós como cristãos aguardamos não entrar na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial e em breve, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Jesus virá nas nuvens, arrebatar a sua igreja e nos levará para estarmos para sempre com o Senhor. Então vale a pena a gente perseverar nos caminhos do Senhor e saber que nós somos passageiros, peregrinos aqui nesta terra e estamos em direção a Canaã celestial. O tópico 2.2 da nossa lição, a herança pela fé, uma visão. É muito importante isso, Deus se preocupou muito, a gente vê isso muito no Antigo Testamento, Deus procurando introjetar dentro da mente, do coração, da alma dos israelitas, a visão do futuro, a visão da terra prometida, a visão de Canaã. E desde lá de Abraão, por exemplo, Deus falou para Abraão, quando prometeu a Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus mandou que Abraão olhasse para as estrelas do céu, olhasse para os grãos de areia da praia, e mandou que eles tenta contar para ver se você consegue contar, porque são muitos, são inúmeros, e Deus disse assim, também será a sua descendência, será numerosa e poderosa na terra. Então esse tipo de exercício, olha para as estrelas do céu, olha para os grãos de areia do mar, da praia, tudo isso é para introjetar na alma, na mente de Abraão, como também depois no povo de Deus, a fé, a esperança, a visão da terra prometida. A vinda do tempo de Deus para aquela geração não tardaria. As profecias bíblicas agora teriam seu cabal cumprimento. Deus sempre falava para eles sobre o futuro, sobre a terra. E isso é muito importante. Naquilo que Deus falou a Abraão, por exemplo, capítulo 4 de Romanos, Paulo fala muito sobre essa promessa que Deus fez a Abraão, e como Deus fortaleceu Abraão nesta fé. E serve de exemplo para nós também. Romanos 4, 19 a 21, diz que Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então Deus, ele sempre tenta nos ajudar
a desenvolvermos a visão. Nós, como cristãos, não podemos perder de vista a visão da Canaã celestial, a visão do céu, a visão da eternidade, para que assim a gente possa se fortalecer diante das lutas, das dificuldades, diante dos problemas. A gente deve sempre pensar no céu, pensar na vida eterna, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Como Paulo também disse, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. É de onde a gente espera a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que virá arrebatar a sua igreja. Uma herança pela fé, uma proteção. O Senhor, ao estabelecer os limites da herança dos hebreus, estava aguçando a fé do povo e os protegendo contra a cobiça. No capítulo 34 de Números, a gente vê Deus dizendo a eles qual é o limite da terra, Deus estabelecendo limites para tudo, para que não haja nenhuma confusão, para que não haja nenhum problema, e Deus já protegendo aquela sociedade, aquele povo de problemas futuros. Então Deus, inclusive, quando Deus disse que na hora de repartir a terra, Deus também determinou que aquelas tribos e as famílias que tivessem muita gente recebessem uma quantidade maior de terra, e aquelas famílias menores recebessem uma menor porção de terra. Ou seja, a quantidade de terra era proporcional ao número de pessoas de cada tribo, de cada família. Então isso, Deus se preocupou muito em estabelecer esses limites, em estabelecer essas regras. E para famílias e tribos com número de pessoas semelhantes, Deus mandou que fizesse sorte, lançasse sorte, ou seja, fizesse sorteio, para que não houvesse nenhum favorecimento. Deus, ele não quer ser injusto com ninguém, e nunca foi injusto com ninguém. Então, isso também serve de exemplo para nós. A herança oferecida pelo Senhor, entretanto, deveria ser conquistada com força e coragem pela fé. É importante isso. Deus deu a terra ao povo de Deus, Deus deu a terra aos israelitas, porém, Deus disse: pegue a espada e vá conquistar e vá batalhar. A bênção está garantida desde que você faça a sua parte, desde que você se esforce. Então Josué 1:9 traduz muito esse sentimento. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, estou de volta, pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, estudando com você a 13ª lição, a última lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus, uma lição que tem como título O Deserto Vai Passar. Já estudamos aqui nos tópicos anteriores, o tópico 1, chegando ao fim da jornada, tópico 2, fé e herança, e agora, no tópico 3, o fim da jornada. No final, a gente vê aqui nos 2 últimos capítulos do livro de Números que traz aqui várias recomendações de Moisés para o povo um pouco antes de entrar na Terra Prometida. Depois vem o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, e a morte de Moisés, quando encerra-se a história da caminhada do povo de Deus ali no deserto. O livro de Números cobre um período da história de aproximadamente 38 anos a 38 anos e meio, e o livro de Deuteronômio é um livro que cobre um período de mais ou menos
40 dias de história. O livro de Deuteronômio, basicamente, são discursos que Moisés proferiu, as últimas instruções, as palavras finais de Moisés para aquela geração que estava prestes a adentrar a terra prometida. Então, depois de determinar a divisão da terra, Deus fez lembrar da necessidade de os levitas morarem em cidades próprias, né? Isso é importante. Deus, ele se preocupa com todos e com todos os detalhes. Em Números 35, versículo 2, Deus disse: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas. Então aqui, os irmãos sabem que não existe aquela porção de terra chamada da tribo de Levi, porque Deus chamou os levitas para servirem na tenda da congregação, servirem no trabalho religioso, para serem sacerdotes, etc. Então, não recebeu herança. Os 2 filhos de José receberam herança, e o filho de Levi, e Levi não recebeu herança. Porém, os levitas, eles que trabalhavam na obra de Deus, no culto, no serviço religioso, precisavam de cidades para morar. E em suas cidades, pequenas porções de terra ao redor para a sua subsistência, né? A sua subsistência mínima. Então Deus se preocupou com isso e determina aqui no capítulo 35 de Números que eles deixassem para os levitas várias cidades dentro de todo o território de Israel. Deus também determinou que Moisés separasse lá na terra de Israel 6 cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio. Capítulo 35 de Números, versículos 10 a 11, diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Então, aqueles crimes que não seriam dolosos, né? Crimes culposos, aquele que feriu alguém por erro, inclusive até de crime de homicídio, mas foi sem intenção, para proteger aquela pessoa do vingador. Deus permitiu e recomendou que tivesse 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do rio Jordão. E assim eles fizeram. Deus também se preocupou em estabelecer leis justas para poder governar e regular a vida civil deles. Deus entregou, através de Moisés, as últimas leis penais em relação ao homicídio culposo e doloso, leis em relação à herança. Deus estabeleceu diversas leis devido à dureza do coração dos hebreus. Israel deveria refletir a glória do Senhor em seu ordenamento jurídico. Então Deus pensou em todos os detalhes para poder aquele povo ser abençoado. Tópico 3.3, conquistando o impossível. Ao longo de 40 anos, Israel palmilhou por uma estrada de muitas dificuldades. Agora, às margens da terra prometida, receberia as últimas instruções de Deus e, debaixo da sua bênção, entraria triunfantemente em Canaã para conquistar o que aparentemente era impossível. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Assim também é a vida do crente, né? O crente, o povo de Deus aqui na terra, na sua caminhada, na sua jornada, é comparada à caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento, lá no deserto. São muitas estradas empoeiradas pelas quais devemos caminhar, tendo em vista o nosso aprimoramento espiritual. Mas em breve Jesus virá para buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor na Canaã celestial. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam ao longo deste trimestre da Escola Dominical, primeiro trimestre de 2019, quando estudamos aqui o livro de Números. Assim, nós encerramos o comentário e o estudo desta lição do livro de Números e gostaria de, neste momento, apresentar para você
a próxima lição da Escola Bíblica Dominical do próximo trimestre. Vamos estudar, fazer um estudo temático, cobiça e orgulho. Aqui está a nossa lição do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você já pode adquirir nas livrarias evangélicas ou fazer o pedido diretamente na CPAD. Esse assunto muito importante sobre cobiça e orgulho. Vamos estudar esses temas a respeito de vários assuntos. Vamos aplicá-los a respeito de vários assuntos. E o comentarista vai ser Natalino das Neves, e combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então vamos falar sobre o assunto de cobiça e orgulho em relação a vários temas. Por exemplo, lição 1, um mundo imerso numa cultura materialista. Lição 2, nem pobreza nem riqueza, mas o necessário. Lição 3, o dinheiro e seus perigos. 4, o uso virtuoso dos bens materiais. E assim por diante, tem vários temas. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Vamos falar sobre sexo, uma dádiva divina. Vamos também falar sobre prostituição, perversão sexual, relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Vamos falar também sobre santidade. Vamos falar sobre a questão do mundo, o poder e os reinos deste mundo, sobre orgulho, sobre inveja, o governo da igreja local. E finalmente, na lição 13, vamos estudar resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. São lições muito interessantes. Eu quero estimular você a participar da Escola Bíblica Dominical. Se matricule para este segundo trimestre do ano de 2019. Convide outros jovens, forme a classe de jovens na sua congregação. Se não tem classe de jovens, forme a classe de jovens e vamos ter um trimestre abençoado. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser.